E aí galera, beleza? Bom, vamos para mais um vídeo. Esse vídeo vai ser o primeiro FAQ dessa nova temporada do canal, que conforme a gente conversou no vídeo passado, 2 anos do canal, agradecimento e novidades, que eu vou colocar o link aqui embaixo para quem ainda não assistiu, a gente combinou de fazer um vídeo de FAQ que vai ser publicado toda terça-feira. Aproveitando essa deixa desse vídeo, eu quero muito agradecer mesmo, agradecer de verdade todo o pessoal aí, todas as palavras que o pessoal mandou, todos os comentários aí incentivando, elogiando o trabalho. Nossa, eu não tenho nem palavras mesmo para falar isso para vocês, só agradecer mesmo, que é um trabalho mútuo, né? Eu tento transmitir algum conhecimento para vocês, em contrapartida, saber dos resultados para mim é muito gratificante. Eu não vou citar nome aqui porque eu posso esquecer de alguém, então muito obrigado a todos mesmo, aqueles que curtiram o vídeo, compartilharam, que curtiram e compartilharam no Facebook, todo mundo que deixou os comentários aqui nesse vídeo que eu coloquei o link para vocês, colocaram comentários no canal, enfim. Muito obrigado mesmo a todo mundo que participa no canal. Então, indo direto ao FAQ, como vai funcionar? O que a gente combinou é que toda terça-feira vai ter um vídeo novo aqui no canal, que vai ser normalmente o FAQ. Então vamos lá para o FAQ. Eu selecionei algumas perguntas, eu vou estar lendo para vocês aqui do iPad, por isso que eu posso estar me abaixando algumas horas aí para olhar. Essa primeira pergunta vai ser do Bruno Barcelos. Fala Júnior, beleza? Primeiramente gostaria de te parabenizar pelos 2 anos do canal. Sabemos que tem marcadores eletrônicos que seu sistema operacional é de baixa pressão, porém aceita o cilindro de alta pressão. A pergunta é: quais os benefícios e prejuízos em usar cilindro de alta pressão e de baixa pressão em marcadores que operam em baixa, mas aceitam os alta pressão? E gostaria que falasse um pouco sobre o SLP da Ninja, prós e contras. Obrigado. Obrigado, Bruno, aí, por contribuir com o canal. Então vamos começar. Cilindro baixa e alta pressão. O que significa? Não é a pressão que cabe no cilindro. Sobre a pressão que a gente se refere nessa questão que o Bruno colocou, significa a pressão de saída do cilindro. Existem, como eu já comentei com vocês, cilindros de média, baixa e alta pressão. O que manda isso é o regulador. Por exemplo, aqui eu tenho o cilindro Ninja e eu vou tirar o regulador aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o regulador de pressão. Esse regulador de pressão é o que a gente realmente fala das pressões do cilindro, média, baixa ou alta pressão. Como é que a gente faz para saber isso? A gente teria que ler, no caso, no site do fabricante ou na própria loja que está te vendendo, para saber qual é a saída de pressão do cilindro. Alguns reguladores, como esse Ninja, por exemplo, tu pode controlar ele para baixa ou alta pressão com um conjunto de arruelas que eles têm aqui dentro. Então, o que é a baixa e alta pressão? Se eu usar um cilindro de alta pressão no meu marcador de baixa pressão, não vai ter problema nenhum. Muita gente diz, dá problema porque o meu é de baixa. Isso na verdade é um puro mito, já comentei aqui no canal em outro vídeo. Por que é um mito? Porque o regulador de pressão do teu marcador, ele serve justamente para isso. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui para comentar. Se eu tenho uma tensão da tomada em 330 volts, por exemplo, e eu tenho um computador que é ligado a 110, o que é o estabilizador? Ele pega esses 330 volts e passa para 110 volts, que é o que o meu computador precisa. Então ele transforma 320 em 110. E faz com que não dê perda de pressão. Isso é a mesma coisa nos reguladores de paintball. Se eu pegar um cilindro de alta pressão com 800 PSI liberando e passar para o meu regulador vai passar para a pressão interna que o meu marcador precisa. Por exemplo, se eu tiver uma Ego 11 que ela trabalha a 125 PSI de pressão, não interessa se está saindo 800 ou 650 se for de média pressão. Esse regulador vai transformar para os 125 de saída, que é o que a Ego precisa. Então, por isso, dependendo do cilindro, a gente vai abrir ou fechar o regulador, para abrir a entrada de ar ou fechar a entrada de ar. Quanto maior a saída do cilindro, mais fechado o regulador vai trabalhar, porque ele vai ter mais pressão, então ele vai ter que fechar para não entrar tanta pressão. Quanto menor a pressão de saída, por exemplo, de baixa pressão, mais aberto fica o teu regulador. A gente tem que lembrar que quanto mais a gente abre ou fecha o regulador, altera o FPS de saída da bolinha. Então, na verdade, no meu ver, não tem nenhum contra em tu usar o cilindro de alta pressão no marcador de baixa, pelo contrário, não vai dar falta de ar. Então, se tu usar um de baixa pressão, como acontece no exemplo que eu citei, por exemplo, de Egos e Gels também, que aconteceu da Planet Eclipse, se tu usar um cilindro de baixa pressão em alta cadência, o teu tiro vai caindo. Por quê? Porque o teu cilindro não está suprindo a quantidade de ar que o teu regulador está precisando. Então, para esses marcadores, ou seja, para qualquer outro, um cilindro de alta pressão, no meu ver, é vantagem. O regulador SLP da Ninja, que é o Super Low Pressure, o que significa? Ele é super baixa pressão. Os reguladores normais de baixa pressão trabalham em 450 PSI. Alguns marcadores como a Bob Long realmente necessitam
que tu trabalha com ele em baixa pressão, no máximo 450 psi de pressão. A Bob Long, as Angel, todos esses marcadores, eles não operam com cilindro de alta pressão. Então eles pedem realmente que tu bote um outro regulador para funcionar. A Ninja criou esse Super Low Pressure. Ele trabalha a 300 psi de pressão. Outra coisa que ele tem de característica é que, por exemplo, esse aqui ele tem uma rosca fixa. Então se eu rosquear ele no meu marcador e ele ficar, por exemplo, aqui na pegada o pino da Fill Station, ou Fill Nipple, o que significa que para mim recarregar vai dar algum trabalho. Se eu for recarregar numa escuba, eu vou ter que desenroscar o cilindro para botar para o lado aqui, para poder fazer a recarga. Já o SLP, tu pode girar essa base aqui, onde é que está o manômetro, onde é que está o Fill Nipple, da melhor maneira para o teu marcador. Próxima pergunta vai ser do Fabrício Fernandes. Eu vejo muita gente conversando sobre os modos de tiros dos marcadores e tal, mas nunca vi ninguém dando uma explicação de novatos como eu e sempre fico perdido quando falam: o modo do tiro é milênio, é isso, é aquilo. Mas não sei o que são esses modos de tiros e como funcionam. Poderia ajudar? Vou dar o exemplo aqui, os da DAI ou Proto. Eles vêm com 4 modos de tiro. E normalmente, até TM15, tudo esses outros marcadores têm. Que normalmente é o semiautomático, PSP, milênio e o full auto. Semiautomático é tiro a tiro. Full auto a gente já sabe, é segurar o gatilho e ele vai ficar atirando sozinho. O PSP e o milênio são duas categorias que tem, na verdade são dois eventos, são dois campeonatos distintos de paintball speed. Então cada um tem o seu limite de bolas por segundo e também o quanto o marcador pode atirar. Então isso ele já vem pré-programado. Por exemplo, no PSP ele é programado para 12 bolas e meio por segundo, e quando tu atira, quando tu dá X dedilhadas até um segundo, ele vai atirando 3 tiros. Então normalmente no PSP como é que funciona? A cada 4 dedilhadas tu vai estar atirando 12 bolas. Tu vai dedilhar uma quantidade X de vezes por segundo e aí ele entra em ramp, que a gente chama, ou ramp, como vocês queiram chamar. Então seria isso no PSP. Para o milênio é a mesma coisa, só que para a categoria milênio. Próxima pergunta é do Felipe Marinho. Valeu, Júnior. Aqui vai mais uma pergunta para o FAQ. Tem um tempinho que eu não jogo paintball, faz uns 6 meses. Para mim voltar a jogar eu tenho que lubrificar meu marcador de novo? Quanto tempo no máximo o marcador pode ficar sem lubrificação? É uma Bravone. Valeu a força aí no canal. Bom, valeu, Felipe. Isso vai variar muito. Na verdade, tu tem que fazer uma manutenção preventiva conforme o número de disparos que tu dá ou dependendo da sujeira que teu marcador tá. Se ele estoura muita bola, tem muita sujeira para dentro, significa que é bom tu abrir e limpar. No caso dos mecânicos, como eles já trabalham aberto, a sujeira é maior. Então, quanto mais manutenção tu fizer, chegar em casa depois do jogo, limpar e tal, principalmente a Bravone, que é aberta do lado ali, o Bolt. Então, se tu fizer, tu vai ter menos dor de cabeça, às vezes chegar num dia de evento, tu vai dar 2, 3 disparos, a sujeira que vai ter ali dentro pode romper um O-ring e causar vazamento. Então, no meu ponto de vista, não é nem pela lubrificação estar velho ou coisa assim, mas vale a pena tu abrir ele, dar uma lubrificada, não custa nada e é rapidinho. Próxima pergunta é do José Henrique. Parabéns por 2 anos do canal, João. Tenho uma dúvida e procurei na internet algo sobre o assunto e não consegui encontrar sobre os canos de speed com front e back. Qual funcionalidade e o que um cano maior influencia? Outra, qual o diâmetro do cano mais aconselhado? Claro, usando bolinhas Pro. Bom, José, esse assunto já foi batido aqui, vai variar muito, vou te passar alguma explicação por cima, mas se quiser algum detalhe a mais, pode entrar aqui no vídeo que eu vou colocar de bolinhas e precisão. E o que é o back e o front dos canos? Um cano de paintball, ele normalmente nos marcadores eletrônicos, ele vem com um back e um front. Significa que tu pode trocar só o back para ter um body menor. O body é o diâmetro interno do marcador, ou maior, dependendo da bolinha que tu estiver usando, aproveitando o mesmo front. De modo geral, o back é o que te daria a velocidade da bolinha e, no caso, te ajudaria na pressão. O front seria aquilo que só te dá o direcionamento da bola. Tu pode perceber que os backs eles são sempre fechados e o front tem sempre o furo. Isso já é para liberar o ar e fazer com que a bolinha não ganhe tanta rotação. Então, claro, dependendo do cano, ele vai ter X fatores. Alguns canos, por exemplo, de outros marcadores, usam um back realmente muito pequeno. Aquele back, na verdade, é só um insert, que seria o body do cano que a gente comentou. Então, tu pode trocar um insert e tu pode ver que no front do cano, que vai ser muito maior, já que o back é reduzido, ele vai ficar um pedaço sem furação para depois começar a furação. Isso é normal, por quê? Porque precisa ter um tamanho X de back. Alguns estudos, eu não sei se ainda mudou, faz algum tempo que eu li sobre isso, diz que o back do cano tem que ter normalmente umas 7 polegadas. 7, 8 polegadas, que seria o que vai dar a pressão de disparo para a bolinha.
Menor que isso, ele não vai conseguir dar tanta pressão, tendo visto que o ar já vai vazar ao redor. Então teria que abrir muito o teu regulador, teria que gastar muito ar, então tudo isso vai influenciar também no consumo de ar do marcador. De modo geral é isso. Se tu tiver um back que está combinando bem com aquele jogo de bolinhas, pode trocar só o front para ter um cano maior ou menor. Por exemplo, os canos boom stick da Dai, o que muda é a ponteira. Se tu colocar uma ponteira de 17 ou ponteira de 15 polegadas. O mesmo vale para os shafts da Planet Eclipse. O back deles é o mesmo tamanho, indiferente do body. O que muda é o tamanho do front. Front de 15 polegadas ou front de 17 polegadas. Então acho que foi isso. Hoje foi menos perguntas porque foi umas perguntas muito amplas. Então já está um vídeo bem longo. Espero que vocês tenham gostado do primeiro FAQ. Se vocês quiserem participar do FAQ, deixe o seu comentário, a sua pergunta aqui no comentário desse vídeo ou então na nossa página do Facebook, que é facebook.com/paintballbrasil. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelas palavras de carinho do último vídeo. Se gostaram, clique no gostei, favoritem o vídeo, compartilhem, me ajuda muito mesmo a divulgação do vídeo. É isso aí, galera, valeu, obrigado e até a próxima.